Bom dia, graça e paz, amém? Que bom, bom dia a você que está com a gente online, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos continuar estudando a palavra de Deus. Como é importante, como disse a Norma, uma palavra que nos transforma e que nos faz enxergar e entender os valores, os princípios desse Deus para nossas vidas, amém? Nós estamos aí, irmãos, nessa caminhada, estudando essa questão necessária sobre esse povo de Israel, a formação de Israel. E é muito importante nós lembrarmos que Deus, através desse povo, Ele tem, na verdade, a intenção de usá-los, de serem exemplo, de fazerem com que os valores, os princípios desse Deus seja visto, seja ensinado, seja orientado e seja o testemunho vivo na vida do ser humano, da humanidade, né? E nós estamos estudando a respeito desses aspectos, nesse sistema tribal, nesse ambiente onde Deus ele se revela ao povo, e ali, na sua revelação ao povo, Ele vai mostrando os seus valores e seus princípios. E na semana passada, para nós recapitularmos, nós já começamos a estudar essa questão dos 10 mandamentos, a importância dessas leis, mas apenas para a gente lembrar algumas coisas. Nós estudamos aí que nas tribos existiam alguns juízes, e nós entendemos que existiam os juízes ocasionais e permanentes. Só que os juízes ocasionais nós vamos estudar um pouco mais à frente. E os permanentes que nós entendemos, e que nós, inclusive, vimos alguns ali, quem eram esses juízes, eles tinham essa responsabilidade de julgar os povos e também de fazê-los cumprir todas as leis do Senhor. Aprendemos também que durante o período tribal não existiam as leis escritas. Até eu mencionei que provavelmente todas as leis que estão ali nos livros de Êxodo, de Levítico e de Deuteronômio, né? Provavelmente algumas dessas leis até existiam antes do período tribal, algumas durante o período do exílio e outras pós-exílio, e que provavelmente há duas teses que defendem a ideia de que algumas dessas leis foram passadas oralmente, de pais para filhos, né? Ou que essas leis foram copiadas e ressignificadas no meio do povo de Israel, através de outras culturas. Aprendemos também sobre a importância do decálogo, ou seja, os 10 mandamentos para o povo de Israel, embora nós vimos que esse decálogo não seja o resultado e o resumo de todos os códigos que estão nos livros que eu citei, de Êxodo, de Deuteronômio, mas os 10 mandamentos, ele possui uma importância muito significativa para o povo de Israel, né? Então nós aprofundamos os estudos a respeito dos 10 mandamentos, e aí nós iniciamos uma análise sobre o prólogo desses 10 mandamentos. Nós entendemos que toda a fundamentação teológica dos 10 mandamentos está exatamente nesse prólogo. Então nós entendemos e aprendemos que a intenção teológica dos 10 mandamentos é a promoção da vida, é o cuidado da vida, né, e da sua liberdade. Então toda a lei, ela está baseada nesse propósito, nós não podemos esquecer isso, né? Então, um detalhe que é significativo para isso, é que, ao contrário do que estavam vivendo aquele povo, e a experiência que eles acabaram de viver também, saindo ali do Egito, Deus não quer que o povo viva novamente essa relação de exclusão, e nem muito menos essa questão da escravidão. Então, os 10 mandamentos têm o propósito de assegurar a liberdade que foi conquistada pelo próprio Deus na vida do povo, tá? E assim nós aprendemos, e eu até quero fazer menção aqui, que eu cometi um erro no estudo passado. Acho que eu fui
fui explicar sobre os 3 primeiros mandamentos, e eu falei terceiro mandamento para o quarto mandamento, e ali eu confundi, né? Mas tinham pessoas atentas, e eu gosto disso. Pastor, você falou isso, eu falei, exatamente, eu errei. Então deixa eu explicar aqui com calma, né? Nós aprendemos que os 3 primeiros mandamentos, que inclusive, se você puder abrir a sua Bíblia lá no Êxodo ou em Deuteronômio, qualquer um desses livros falam desses 10 mandamentos, né? Nós vimos ali que os 3 primeiros mandamentos, que é o não adorar outras imagens, outros deuses, não fazer imagem, não falar o nome de Deus em vão, né? Esses mandamentos, eles são exclusivos e tem eles envolvem esse relacionamento com Deus, tá? Os 3 primeiros. Então a gente viu que Deus, ele libertou o povo, tá? E a exclusividade a esse Deus é aderir ao seu projeto de promoção da vida. Então Deus está falando, olha, eu sou o único Deus, não criem outras imagens ou qualquer outra coisa que possa ser usado para substituir o valor que eu tenho diante da liberdade que vocês adquiriram através dessa dedicação e amor que eu tenho por vocês, tá? E outro detalhe, não use meu nome em vão, não coloque o meu nome para ser pretexto dos erros, da maldade, do egoísmo, do egocentrismo de vocês, tá? E com isso nós também aprendemos que a partir do 4º mandamento, aí sim, tá? Eu disse que há uma posição intermediária nesse mandamento. Então, esse mandamento, ele está entre os 3 primeiros mandamentos, ok? E ele também faz uma certa introdução aos 6 últimos mandamentos. Por isso que ele é um mandamento intermediário. Porque há 2 motivos ou 2 razões pelas quais esse 4º mandamento, que é o santificar, né, o sábado, ele tinha como propósito. Primeiro, é a questão do que eu disse com relação ao próprio descanso em si. Assim como Deus havia descansado no 7º dia, Deus também quer que o seu povo descanse. Então, descansar faz parte do projeto de Deus. E a segunda razão era para que o povo, nesse dia, ele pudesse lembrar e parar para meditar naquilo que Deus havia concedido com relação à liberdade, né? Então, era um momento do povo cultuar a Deus. Um detalhe que eu talvez não tenha dito, é que quando a gente pensa na questão do culto no sistema tribal, irmãos, é muito diferente do culto que a gente vai estudar mais na frente no sistema monárquico, tá? Eu disse que a religião, assim por dizer, no sistema tribal, é uma coisa muito mais informal, diferente da formalidade que vai existir no movimento monárquico. Então, o culto aqui no sistema tribal, ele era uma coisa mais de encontro, né? Era uma coisa mais informal, mais tranquilo, mais light, tanto que não havia templo, não havia sacerdote, não havia nada disso, né? O povo se reunia nesse sábado, nesse movimento, e ali informalmente o povo adorava, cultuavam, cantavam e faziam muitas coisas para trazer à memória aquilo que Deus havia feito de extraordinário com a questão da libertação do Egito, tá bom? Bom, então vamos lá. Continuando o nosso estudo dentro desse aspecto da justiça legal, os 10 mandamentos. A partir, então, do 5º mandamento, irmãos, nós tivemos um probleminha no slide. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas algumas letras elas vão estar bem pequenas mesmo, tá? Então, vocês se esforçam aí um pouquinho. Bom, a partir do 5º mandamento, o assunto agora é o relacionamento interpessoal. Eu coloquei os textos bíblicos aí para vocês irem acompanhando na sua Bíblia, tá? É importante que você acompanhe, tanto em Êxodo 20 ou em Deuteronômio no capítulo 5, não faz diferença. Mas são os 2 textos que falam dos 10 mandamentos. A partir do mandamento de honrar pai e mãe, que é aqui o 5º mandamento,
nós vamos iniciar uma série de estudos que diz respeito ao relacionamento entre as pessoas. Então, os 3 primeiros, eles falam do relacionamento diretamente com Deus. O 4º mandamento, ele é um mandamento que os estudiosos vão dizer intermediário, eles falam dos dois, né? Tanto quanto do relacionamento com as pessoas, como com o relacionamento com Deus. E agora nós vamos estudar a questão do relacionamento interpessoal, tá? E aí, quando nós lemos este mandamento, e também o mandamento anterior, que é a questão do sábado, você vai perceber na sua Bíblia que eles não começam com uma negação. É interessante isso aqui. Esses 2 mandamentos, eles vão iniciar com uma palavra de determinação. Você vai ver que, diferente dos outros mandamentos que nós vamos estudar, eles vão, na verdade, exigir que algo não, muito diferente dos outros, que algo que não se faça algo, tá? Eles vão dizer assim que a maioria dos estudiosos, quando eles alertam para esse detalhe da falta, da ausência da negação nesses 2 mandamentos aqui, eles estão dizendo que a razão disso é que esses 2 mandamentos, em todos os 10 mandamentos, eles são centrais, eles são importantes porque eles estão numa posição de destaque. E por que eles estão numa posição de destaque, tá? Primeiro porque esses mandamentos aqui, eles são fundamentais e centrais na questão tanto desse envolvimento que se tem com Deus, quanto nesse movimento que a gente vai ter com relação ao outro. Então isso aqui é muito importante você entender. Esses 2 mandamentos, eles são importantes para a gente compreender os valores e os princípios que Deus está abordando para o povo, e a importância dessa relação que se tem com Deus e que se envolve com o outro. Por isso que é legal você entender uma coisa. Quando a gente estuda, e eu já falei isso e vou repetir, quando a gente estuda esses 10 mandamentos, e aí nós vamos lá para Romanos, e a gente vai ler assim Romanos fazendo várias acusações com relação à lei, Paulo ali, ele não está falando exatamente desses 10 mandamentos. Quando ele faz crítica às leis ali, ele está falando principalmente das leis que foram manipuladas, dessas leis que foram usurpadas, principalmente para oprimir e excluir as pessoas. E aí Paulo, ele vai sempre se referir a esse movimento da lei que foi modificada para a satisfação daqueles que tinham a responsabilidade, inclusive, de orientar as pessoas à lei. Porque o decálogo, irmãos, ele é sensacional, ele tem um princípio importantíssimo para a relação das pessoas. E uma outra razão importante que nós precisamos entender, é que nós vamos encontrar em outros códigos legais, esses mandamentos sendo citados. Por exemplo, eu queria convidar você para que abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 21, e nós vamos ler já o versículo 15. Êxodo 21, versículo 15, o texto vai dizer assim: quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Outro texto interessante é o versículo 17, do mesmo texto aí, do mesmo capítulo. Olha aqui o que diz aí: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Pegava pesado, hein? Levítico, vamos ler Levítico. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia, tenham paciência um pouquinho, que eu acho que eu vou estender um pouquinho hoje, tá? Quero tentar não estender, mas vamos lá. Levítico 19, versículo 3. Olha o que diz aí esse verso na sua Bíblia: respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. E aí vem também o mandamento do sábado: e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, o Deus de vocês. Tá certo? Então veja, por essas questões, esses 2 mandamentos, eles são fundamentais.
porque eles estão fazendo essa transição e faz entender que a relação, tanto com Deus como com o outro, elas são mútuas, são importantes e significativas. Uma outra coisa muito importante que você tem que entender quando nós falamos desse mandamento com relação ao honrar pai e mãe, é o seguinte: quando você lê aqui honrar pai e mãe, ele não está falando da relação da criança com seus pais, mas ele está falando da relação de pessoas adultas com seus pais idosos. Que isso, pastor? Não estou dizendo que você não pode usar o texto para falar com seu filho. Aí os filhos vão falar: minha mãe sempre usou esse texto comigo, agora já era. Não, não é isso, mas vamos entender o contexto. Tá? É importante que a gente entenda o que está acontecendo. Lembra um detalhe que eu já disse em algumas aulas: mulheres e crianças, geralmente eles não eram contados. Nós estamos dentro de um sistema patriarcal, ok? E por que essa lei vai existir então quando a gente fala da relação de pessoas adultas com seus pais idosos? Naquela época, não havia, queridos, nenhum tipo de amparo para eles fora do lar. Por isso que você não pode esquecer, e alguns desses mandamentos que nós vamos estudar, ele faz todo sentido quando a gente entende essa questão da família, do sistema tribal, família, clã, tribo. Poder patriarcal. Então, tudo isso aqui você não pode esquecer quando você está lendo, principalmente esses primeiros textos do Antigo Testamento. Você não pode esquecer, tudo está envolvido na questão do lar, da família. E aí os idosos, eles dependiam exclusivamente dos filhos, principalmente do homem, até porque, como eu disse, as mulheres na sociedade patriarcal, quando as filhas se casavam, elas, via de regra, se integravam à família do seu marido. Então ela saía da família e fazia parte da família do marido. É isso que acontece. E aí, quando essas pessoas vão ficando idosas e não há mais quem possa por elas, os filhos, eles tinham total responsabilidade pelos idosos da casa. Por isso que quando Deus, ele atribui esse mandamento, honra pai e mãe, ele está dizendo para os filhos que eles tinham total responsabilidade de continuar cuidando dos seus pais na idade avançada, no momento no momento em que eles estavam ali sendo idosos, né? Então, o que nós temos aqui, e o que Deus está dizendo com essa lei, é uma questão de segurança social e material para os idosos. Por isso que você muitas vezes vai ler na Bíblia, quando se fala do idoso, principalmente da viúva, que é desprovida de cuidado, que a responsabilidade era sempre do sistema de cuidar. Então eles precisavam de vidas dignas, e a responsabilidade de fornecer dignidade para eles eram dos homens da família. Isso aqui é muito, muito sério. Então você vai perceber, isso aqui, que todo mandamento aqui de honrar pai e mãe tem tudo a ver com o prólogo, ou seja, a liberdade e a dignidade, inclusive das pessoas idosas. Porque essas pessoas idosas, elas dependiam exclusivamente, principalmente quando elas estavam doentes e fragilizadas. Por isso que Jesus, se você ler lá em Mateus, no capítulo 15, abra sua Bíblia lá e leia comigo, Jesus vai fazer uma acusação muito interessante nesse texto. Eu acho sensacional, e tá vendo como a gente vai entendendo a Bíblia, como a Norma falou aqui no começo, a importância de entender o pano de fundo. Mateus capítulo 15, eu quero ler com vocês os versos de 1 a 9. Olha que interessante, por que Jesus chama atenção
dos fariseus aí com essa cena. O texto diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. E aí Jesus responde: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? O mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês. Vocês pegaram o mandamento, criaram tradições, regras em cima do mandamento e regras erradas. E aí Jesus vai falar: pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Nós não lemos aqui? E aí Jesus continua: mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta. Ou seja, usar de desculpa a igreja, a Deus, usar o nome de Deus para dar de desculpa e não cuidar deles. Continua aí o verso 6. Não está mais obrigado a sustentar seu pai? Isso eu não disse, disse Jesus. Deus não disse isso. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: a relação de Deus com a lei. Olha que coisa sensacional esse texto, irmãos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram seus ensinamentos, não passam de regras ensinadas por homens. Acusação da regra ensinada por homens, não é da lei, mas é de como eles usurpavam a lei. E onde que está o coração deles distante de Deus? Quando não cuida do outro, principalmente do idoso, daqueles que são desprovidos. Você vai perceber na Bíblia esse princípio o tempo todo. Não adianta você falar que me ama, se você não ama quem está do seu lado, se você não cuida, se você não ampara, se você não presta atenção. A lei vai falar isso o tempo todo. Então, quando nós pensamos aqui nessa realidade, a pergunta que eu faria para nós meditarmos já nessa manhã é: qual é o lugar das pessoas idosas em nossa sociedade hoje? Eu faço parte do conselho da terceira idade aqui da cidade. Vai ter uma palestra, inclusive essa semana, dia 20, estou perdido no tempo, 23, 24, 25. Sobre isso. Então você vê, irmãos, a importância da lei. Deus não está falando aqui das crianças, não, embora a gente pode usar o texto para elas. Mas Deus está falando principalmente dos idosos. E quando a gente pensa nessa realidade, não é muito diferente do que acontecia naquela época. Quando uma pessoa ela chega numa idade avançada, para a sociedade ela não tem mais valor. E Deus está preocupado com isso. Porque isso já acontecia. Idosos colocados de escanteio, idosos que tinham que mendigar o pão de cada dia, porque a família não cumpria a sua obrigação. Então é muito importante nós pensarmos a partir dessa perspectiva. E aí quando nós vamos avançando no estudo, a partir do 6º mandamento que nós vamos estudar, nós podemos perceber que o tema principal aqui é a preservação da liberdade, respeitando a liberdade do outro. E isso vai acontecer a partir desse 6º mandamento que nós vamos começar. Então nós podemos notar aqui que eles estão tratando do não tirar do outro aquilo que a própria pessoa possui. Ou seja, a vida, a propriedade, a esposa. E aí o primeiro dos mandamentos relacionado ao respeito à liberdade, que nós vamos estudar, travou, tem a ver com essa questão de não tirar a vida, tem a ver com o tema da vida. Olha o que está escrito lá em Êxodo 20, versículo 13, ou Deuteronômio 5, versículo 17. Ele está falando não mate. O verbo usado aqui
é não mate pessoas inocentes. Isto é, quando você comete um homicídio ilegal e arbitrário, quando você tira a vida violentamente, Deus está dizendo, isso não pode acontecer. Por isso que, dentro dessa perspectiva, era proibido, a partir desse mandamento, primeiro, assassinar um israelita livre. Vocês não devem matar um ao outro. Irmãos, a gente parece que lê assim, mas nós vamos entender por que essa lei está aqui. Vocês não devem matar um ao outro aí, cuidado. Vocês são irmandades. Outra questão, assassinar uma pessoa socialmente fraca. Vocês não devem fazer isso, para tirar a responsabilidade que você tem sobre ela. É mais fácil a gente tirar logo, né? Matar essa pessoa. Outra questão que essa lei envolve é assassinar viúvas, órfãos, estrangeiros. Passou? Não. Porque era comum eles fazerem isso. Por que eles faziam isso? Para não terem a responsabilidade sobre as pessoas, para não ter o cuidado, para não ter que gastar dinheiro, né, propriedades, bens, no cuidado dessas pessoas. Outro motivo pelo qual essa lei também ela existe dentro desse contexto é assassinar os pobres e miseráveis. Vocês não podem fazer isso. Outra coisa muito interessante que tem na lei, parece estranho, mas isso aqui também, ó, estuprar uma moça. Que isso, pastor? Era assim. A coisa era tão desregrada que os homens faziam isso. E para Deus isso é o mesmo que matá-las. Você confere isso em Deuteronômio, no capítulo 22, versos 25 a 27. Que isso? Mas era isso mesmo. Por isso que Deus está colocando essa lei. Um detalhe muito importante para que a gente entenda essas regras culturais aqui da época, para que a gente compreenda um pouco melhor tudo isso, quando a gente fala desse mandamento, você tem que entender o seguinte, com relação às formas legais de morte dentro daquele contexto, dentro daquela época, por exemplo, a pena de morte. Quando a gente pensa nessa lei, tanto a pena de morte, como a morte de uma pessoa, como ação legítima de vingança de sangue, você vai ler isso, por exemplo, em Êxodo. Quando você lê Êxodo, capítulo 21, vai anotando aí, tá? Na sua Bíblia. Versículos 12 a 17 fala sobre a pena de morte. E quando você lê Números, capítulo 35, versículo 27, fala a respeito dessa pessoa que legitima a vingança de alguém. Ou seja, vamos supor que eu, sei lá, mato o Frost. O Mariano, ele podia vir se vingar e me matar, se eu fiz isso de maneira torpe, sem nenhum... A lei defende isso. Só que isso aqui é uma questão cultural. Então, essas duas leis aqui que eu mencionei, elas estão fora dessa lei de matar. Por isso que as pessoas ficam assim perdidas. Mas pastor, fala não matar, mas Deus permitia a pena de morte. Existia dentro desse sistema arbitrário, desse sistema tribal, dessa questão de regra, essas regras. E você confere nesses textos que eu li. E havia o direito das pessoas de poderem se vingar a respeito disso. Só que quando a gente vai estudar o Novo Testamento, e nós não podemos ler a partir apenas do Antigo Testamento, por isso que faz sentido alguns textos no Novo Testamento, quando Deus vai falar, olha, a vingança pertence a mim, eu não quero mais que vocês vinguem. Deus está falando exatamente dessas regras. Esqueçam essa coisa de vingança, isso não faz parte.
Até porque nós estamos numa cultura onde era olho por olho e dente por dente. Então, quando nós estudamos esse sexto mandamento, visto a partir do prólogo, a intenção dele era combater todo comportamento que, direto ou indiretamente, ocasionava a morte do outro. Principalmente quando essa morte era por interesse, que nós vamos perceber. Interesse de tomar posse de algo que o outro tinha. Por isso que faz muito sentido quando a gente estuda o sétimo mandamento. Faz muito sentido, porque quando nós estudamos o sétimo mandamento, a finalidade desse sétimo mandamento é a proteção do israelita livre e da sua família. Você vai perceber que o destino desta lei aqui, o destino dela são os homens do sexo masculino, que tem inclusive a intenção de invadir o outro matrimônio, de se relacionar-se com uma mulher casada ou legalmente comprometida. Deixa eu explicar uma coisa para você entender isso aqui. Esse texto aqui é muito importante você compreender que ele não está se referindo a relações sexuais. Ele não está falando disso. E ele nem está falando também com relação de homens casados com uma mulher ainda livre. Por isso que a gente tem que entender, e eu vou voltar à questão do sistema tribal. Família, clã, tribo. Eu disse para vocês em alguns estudos, que a família, ela era naquela sociedade significativa, ela tinha funções importantíssimas. E muito diferente do que nós estamos vivendo hoje como família, as famílias, elas eram naquele sistema totalmente autônomas. Elas produziam para si mesmas todo o sustento da sua casa. Elas tinham esse papel, por isso que para a sobrevivência dos membros de uma casa, o marido era importantíssimo, porque o sistema é patriarcal, certo? Vocês estão raciocinando comigo? Então vamos pensar, aqui cadê os homens de casa? Vamos lá, eu, Adriano, Pelói, Froste, irmão José, irmão Carlos. Você é casado? Tem filhos? Não, então você está fora, você faz parte do clã, você faz parte de uma família. Mas os que têm essa responsabilidade, quando nós adulterávamos, então eu vou lá, saio da minha família e tomo outra mulher, eu tiro toda a provisão, eu causo um caos dentro da minha família. Eu vou desestabilizar a família. Por isso que é interessante quando você estuda a respeito de adultério na Bíblia, e adultério tinha muito a ver com isso aqui, a questão de vida e morte. Você vai ler alguns textos, por exemplo, Levítico 20:10, abre a sua Bíblia lá. Quando você lê esses textos, faz sentido você entender por que o adultério é uma questão de vida e morte. Porque quando ocorria adultério, a segurança da família era ameaçada, porque a sociedade era patriarcal. E isso representava uma ameaça ao direito do outro, do vizinho. Então eu vou lá na casa do outro, eu ameaço ele tirando a família dele, eu tomo posse. Detalhe, você não pode esquecer que mulher, casa, boi, vaca, tudo isso aí era propriedade de uma família. A mulher era propriedade do seu homem. Nós estamos num sistema patriarcal, nós estamos estudando um sistema patriarcal. Você não pode esquecer isso. E aí quando você lê Levítico 20:10, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, para que eu possa ler no microfone, você vai ver assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo,
tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Forte isso aqui. O bicho pegava. Deuteronômio 22. Versículos 22 a 24. Olha o que diz também estes versos. Se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade, e apedrejam-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro. Que esquisito, né? E o homem, porque desonrou a mulher do outro. Eliminem o mal do meio de vocês. Essas leis, elas são pesadas, não são? Então, mas nós estamos num período de época. Nós estamos dentro de um ambiente que prejudicar o outro era uma questão de vida e morte. Principalmente se fazer isso para se apossuir das coisas. A vida, eu vou repetir, a vida, as propriedades e a mulher eram propriedade de uma família. E você não podia mexer com isso. É isso que Deus está dizendo. E aí quando a gente lê João, no capítulo 8, versos de 1 a 11, que é aquela cena muito conhecida, quando Jesus é deparado com aquela mulher que foi pega em adultério, e há vários problemas nessa cena, né? Porque primeiro que eles levam só a mulher, a regra era, tinha que se levar os dois. E a intenção deles é que Jesus acuse aquela mulher. E aí Jesus vai dizer assim, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe que pecado esse Jesus está se referindo? Ele não está se referindo a qualquer tipo de pecado. Ele está se referindo ao adultério. E quando as pessoas começam a largar as pedras no chão, quem são os primeiros que fazem isso? Os idosos. Por que eu estou mencionando isso? Porque os idosos, no sistema tribal, eles são os anciões, eles são aqueles que deveriam ser conhecidos como exemplo para uma sociedade. E quem são os primeiros que jogam a pedra no chão? São os que deveriam ser exemplo de uma sociedade. E aí Jesus volta a escrever no chão. Não tem nada de enigmático ao escrever no chão. As pessoas entram em discussão com o que Jesus escreveu no chão. Irmão, não perde tempo, porque não está escrito isso na Bíblia. É que a ideia é que Jesus baixa a cabeça dizendo assim, bom, agora eu quero ver quem pode julgar essa mulher. Porque o único que podia e tinha condição de julgar aquela mulher, não julgou. Por isso que também há uma frase importantíssima no texto, que às vezes não é citado, né? Que Jesus levanta e pergunta, então, cadê os seus acusadores? Cadê os seus juízes? Ela fala, bom, não tem ninguém aqui. Pois é, eu também não vou julgar você. Mas tem uma coisa, vai e não faça mais isso. Em outras palavras, é isso. Não cometa mais adultério. É rico esse texto, irmãos. É lindo, é rico. Porque Deus está mudando a percepção através de Cristo. Mas é importante a gente entender por essas perspectivas os textos. Quando a gente entende seus contextos. Porque é muito fácil nós apontarmos o dedo
como dizia a minha mãe, quando eu tenho 3 apontados para mim. E o que Jesus está ensinando nesse texto é que a gente não está aqui para julgar as pessoas. Principalmente quando a intenção é a satisfação daquilo que eu quero, porque a intenção deles, todos nós sabemos, era pegar Jesus. O interesse deles não era julgar aquela mulher, porque eles até então estavam julgando errado, né? Por isso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes nós estamos apontando o dedo, na verdade, a gente não olha para nós. E Jesus está dizendo isso. Jesus não está defendendo o pecado, o erro. Mas Ele está dizendo, olha, antes de você apontar ao erro de alguém, se aponta. E olha para você. Mas vamos continuar. E aí, nós entramos no 8º mandamento, onde tem a questão da propriedade do próximo. Por isso que o texto faz sentido. Porque nós aprendemos, presta atenção aqui, que ter uma propriedade, possuir uma terra, era o contrário da casa de escravidão que o povo vivia no Egito. Quando Deus dá a terra, Ele fala, olha, vocês vão viver livres e vão possuir suas próprias terras. Por isso que a garantia da dignidade que Deus está oferecendo para ele, a terra faz parte disso, é o símbolo disso. Por isso que no Antigo Testamento, quando a gente lê sobre a terra, sobre o povo ter a terra, voltar à terra, isso é significativo, porque estar na sua própria terra é símbolo da liberdade. Isso tem que ser entendido. Por isso que neste mandamento que nós estamos vendo aí, eu espero que você esteja lendo na sua Bíblia, ele quer evitar todas as formas de furto contra o próximo e a sua propriedade. Não pode furtar. Não pode tomar do outro. Olha que louco isso aqui, irmãos. A liberdade que eu dei para ele. Porque quando você toma a sua propriedade, a preocupação do mandamento é para que a gente não aumente a nossa propriedade por meio do direito, da privação do direito do outro. É errado, Deus está dizendo não pode. Há uma intenção interessante aqui, há uma intenção da lei aqui interessante, que é para que as pessoas tenham acesso aos bens necessários para uma vida digna. Isso é a sua propriedade. Eu já mencionei que o acúmulo não é projeto de Deus. Deus não quer que a gente viva isso, e o próprio Jesus havia condenado esse tipo de atitude. Jesus é contra. Olha lá em Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 21. Esse texto é interessante, irmãos. Quando nós lemos Lucas, os versículos 13 a 21, a gente vai ver Jesus falando isso. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato,
Esta mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O princípio de Deus é a partilha. Por isso que Mateus 6,19 vai dizer que riqueza acumulada só serve para alimentar as traças. E esse mandamento aqui está preocupado com isso. Por isso faz todo sentido o 9º mandamento. Porque o 9º mandamento, ele quer combater um sistema de mentira, um sistema de corrupção, um sistema de suborno no exercício da justiça. Por quê? O que acontece? Quem tem mais, pode mais. Inclusive, manipular a justiça. Não é muito distante do que a gente vive hoje. Todos nós vimos e nos entristecemos, por exemplo, com o estupro culposo. Agora eu quero ver como vai ficar a situação desse rapaz que foi morto lá naquele mercado. Porque quanto mais nós possuímos, mais fácil fica manipular a justiça, e é o que acontece. E Deus está falando que isso não pode existir, até porque isso já acontecia. E Deus faz acusações pesadíssimas contra a manipulação da justiça. Por exemplo, só um texto para você conferir é o texto de Isaías. Quando você lê Isaías 1:23, isso fica muito nítido. Eu separei outros, mas eu vou só ler esse. Isaías 1:23 vai dizer: seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Líderes aqui não é liderança religiosa, tá? Ele está falando da liderança do povo, da nação. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por quê? Você vai perceber, irmãos, isso aqui, ó. Quando ocorre um falso testemunho, o direito da pessoa é retirado. E isso envolve, inclusive, o direito à sua propriedade e sua família. E a intenção dessa lei, que nós estamos estudando aqui, o 9º mandamento, é evitar que as distorções do direito e da ordem jurídica aconteçam. Conforme já vários textos bíblicos alertam que já acontecia. Corrupção não é uma coisa só de hoje. Corrupção é algo que acontecia há muito tempo. E que Deus sempre foi contra. Por isso que a preocupação de Jesus é sempre com a verdade. Por isso que faz sentido quando você lê Mateus 5:37, o texto vai dizer assim: eu quero que vocês digam sim, e que o sim de vocês seja sim, e o não de vocês sejam não. Porque o que proceder e o que passar disso é de procedência maligna. Vocês têm que ter palavra, quero verdade. Vocês têm que defender o pobre, o rico, mas vocês têm que defender com justiça. Vocês precisam ser íntegros. Vocês não têm que ter medo do que é mais poderoso. Por isso que faz sentido essa lei, porque o mais poderoso é o que está com eles, é Deus. E Deus vai dizer: eu não quero que vocês se vendam por presentes, por dinheiro, por nada. Não é para fazer falso testemunho. Não mintam, sejam verdadeiros. Se você vê alguém que está sendo injustiçado, compra a briga por ele. Porque Deus vai pedir conta para a gente. Há 3 maneiras de pecarmos, irmãos. 3 maneiras. Nós pecamos na consciência, e isso tem a ver comigo e Deus.
Nós pecamos por ação, quando eu faço algo que não deveria fazer, mas nós também pecamos por omissão, quando eu sei que eu deveria fazer algo e não fiz. E Deus vai pedir conta. Essa fala que às vezes a gente usa assim como desculpa, né? Ah, pastor, não é problema meu, é sim, é nosso. Porque se eu vejo alguém sendo injustiçado e não compro a briga pela injustiça dessa pessoa, Deus vai pedir conta para mim. Eu lembro de uma cena em Dourados, quando eu ainda estudava. Eu fui num posto de saúde marcar consulta para a Rose. Ela já estava grávida da Bia. E aí tinha que ir nesse posto, naquela época ia bem cedo, né, nos postos de saúde para marcar consulta para pediatra, ficar na fila. E eu fui. E aconteceu uma cena interessante, chata, né, não interessante, mas chata na fila, em que a atendente daquele lugar, ela foi muito estúpida, além da estupidez que ela teve com o paciente, ela deu uma informação errada que fez a pessoa voltar lá e tirar a dúvida. E todo mundo que estava ali viu, e eu vi as pessoas murmurando: ai, que chato, de novo, coitadinho, teve que voltar. E era um senhor. Irmãos, aquilo me indignou. Eu fui lá com toda a educação, falei: moça, olha, primeiro, você deu uma informação errada. Não dei informação. Eu falei: ninguém está gritando, você não precisa gritar. Mas você deu uma informação errada. Ele foi lá, ele voltou, e agora você quer mandar ele de novo para o mesmo lugar, e ele já está voltando dizendo que a informação não é essa. Se você não fizer alguma coisa que seja o correto por ele, eu quero falar com quem é o seu supervisor aí, quem é o que manda na parada. Aí ela foi, chamou a enfermeira-chefe, e ela: não, a moça explicou errado. Com muita educação, ela falou: me perdoa. E a enfermeira-chefe pegou o carro dela e levou aquele senhor para o lugar certo. Você já parou para pensar quantas vezes aquele homem ia ter que ficar voltando e indo, voltando e indo? Irmãos, isso me indignou. E às vezes a gente vê coisas assim e não faz nada. A gente cruza o braço e fala: coitado, né? Que pena. Vou orar por ele. Dê força nas pernas dele para ele ir e voltar, Senhor, muitas vezes. Não dá, né, irmãos? Então a gente tem que nos colocar à disposição, porque Deus está dizendo mais ou menos isso. E para encerrar, o 10º mandamento. O 10º mandamento, irmãos, é interessante, porque o termo casa, quando a gente lê aí a palavra casa, significa a sua totalidade. O mandamento está falando de todo o espaço da vida. Ele está falando da propriedade, ele está falando das pessoas que fazem parte de uma família tribal. Tudo aquilo que pertence ao outro é o que está implícito aqui na primeira parte do texto, como nós lemos aí: mulher, servos e servas, bois e jumentos, tudo que lhe pertence. Nós não podemos esquecer que nesse contexto o governo é patriarcal, por isso a mulher é uma das propriedades. Falei isso 3 vezes hoje. Não pode tocar na mulher do outro. Nós podemos dizer que esse mandamento aqui, ele está radicalizando o 8º mandamento. Porque diferente do 8º mandamento, que lá está dizendo que é proibido roubar, furtar, aqui ele está falando que é proibido a ganância, o desejo, ou seja, a própria tentação de roubar. Por isso que o texto está falando aqui. Esse 10º mandamento aqui, irmãos, ele está falando e está cortando, na verdade, o mal pela raiz. Ele está condenando todo o desejo ideológico de ter coisas. Por isso que ele faz todo sentido com o prólogo também. Ele está falando sobre a questão do espaço de vida na liberdade que é concedida por Deus.
Nós não podemos cobiçar. Isto é, nós não podemos desejar e colocar em prática o desejo. Isso é pecado. Principalmente daquilo que assegura a vida do próximo, daquilo que assegura a família do próximo, daquilo que assegura a propriedade do outro. É isso que esse mandamento está evitando. Ele está falando assim, cuidado com esse desejo de querer ter as coisas para você, porque você vai querer matar as pessoas para isso, você vai querer tirar a vida das pessoas, você vai querer passar por cima das pessoas, você vai querer corromper-se e fazer corrupção, você vai fazer de tudo. Por isso que faz sentido quando nós lemos, e eu quero encerrar lendo com vocês, 1 Timóteo 6,10. Faz todo sentido, irmãos. Eu não coloquei aqui, mas eu quero ler com vocês. Faz todo sentido quando nós lemos 1 Timóteo 6,10, eu estou encerrando, mas esse texto fala assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, Paulo não está dizendo nesse texto que o dinheiro é neutro, ele não está neutralizando o dinheiro, quando ele fala literalmente amar o dinheiro é o problema, porque as pessoas, dinheiro é bom, o problema é amar. Não, Paulo, inclusive a Bíblia, eu quero dizer para você, a Bíblia quando fala de dinheiro, a Bíblia fala do dinheiro de uma maneira que é um poder. Paulo está afirmando o poder que o dinheiro tem. E Jesus disse isso, vocês se lembram lá em Mateus 6,34? Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas Bíblias falam mamon. O dinheiro, irmãos, é um rival do Deus vivo. O dinheiro aqui, ele é personificado a uma divindade. Você vai ler a Bíblia, se você é um estudioso da Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala muito mais de dinheiro de qualquer outro assunto. Porque o dinheiro é o problema, sim, da humanidade. O dinheiro é um Deus neutro. É um copo descartável. Se você vê um copo descartável, eu já falei muitas vezes isso, no chão, eu duvido que você pegue esse copo descartável. Às vezes tem um monte de copo descartável aqui que fica no culto, ninguém pega. Agora joga uma nota de R$100 aqui, eu duvido se você não quer pegar. Eu já colocaria o pé, opa. Porque o dinheiro, irmãos, ele fala com a gente. O dinheiro, ele faz exigências absurdas para a gente. O dinheiro nos seduz. Frejá já dizia, né? Tem uma canção dele, que eu gosto muito, uma letra de uma canção de Frejá, que ele vai dizer assim, eu desejo que vocês ganhem muito dinheiro. E aí ele fala assim, pois é preciso viver também. Mas eu quero que você diga a ele, de vez em quando, quem é o dono de quem. Faz sentido. Porque quando a gente não entende isso, a gente é possuído. E o dinheiro, meus amigos, ele faz isso. A gente olha para a televisão, a gente vê filhos que mataram pais por causa de herança. E aí você vem falar, não, o amor ao dinheiro é o problema. O amor, não. Paulo está indo além disso aqui. Ele está falando que o dinheiro é um poder. É um poder. Eu estava ouvindo certa vez o testemunho de um ex-político, ou político ainda, porque eu não sei, que está preso, inclusive, por corrupção. E eu acredito no que ele disse. Ele fala assim no seu testemunho, que quando ele se deparou com a primeira grana da corrupção, quando ele foi corrompido a primeira vez, a mente dele, o coração dele doía, ele ficou, nossa, o que eu estou fazendo? Mas de repente ele falou assim, aquilo foi
me cativando. Quanto mais eu vi aquelas notas verdinhas, dólares, aquele negócio ali foi me tentando, foi me puxando, e aí eu não fiquei só naquele valor, aí eu fui pedindo mais dinheiro, fui querendo mais dinheiro, porque o dinheiro é isso, irmãos. E se a gente não falar quem é o dono de quem, ele se torna o nosso dono. E aí quem manda na gente é o bolso. Porque o dinheiro faz isso. E é disso que o texto está falando. Nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado, porque ele inverte os nossos valores. E Deus, irmãos, quando ele escreve esse mandamento, ele fala exatamente disso. A intenção de Deus com esses mandamentos, o que nós podemos resumir e aprender a respeito do decálogo é que a sua intenção é defender e promover um sistema igualitário, a vida e a liberdade conquistada. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas só querem ter. O status está acima do coração das pessoas. As pessoas querem aparecer. E nessa gana doida, como Jesus fala no texto, do homem doido, né? Ele chama de louco, que quer guardar. E aí, irmãos, nessa loucura, a gente faz pactos. E a gente se vende. A gente inverte valores. Porque o negócio é ter. E Deus é contra isso. E aí a gente faz loucuras, né? E aí a gente vai lá, não podemos, compra o melhor carro, porque a gente quer aparecer. A gente quer que as pessoas vejam que eu ando num carrão. Aí a gente quer mostrar para as pessoas que a gente se veste bem, aí a gente compra as melhores roupas. E se endivida. Porque o valor que o dinheiro traz é o valor de consumismo. E aí quando a gente fala, olha, a gente precisa levantar uma oferta para um missionário que está passando fome lá na África. Eu não tenho dinheiro, tenho R$5 aqui, pastor. Mas é capaz de gastar R$500 numa camiseta. R$300 mil num carro. Mas não é capaz de dar R$50 para ajudar alguém. E aí a gente vê uma sociedade que se inverte os valores. Pessoas que fazem festa de mais de 3 mil, 5 mil, 15 mil reais para um cachorro. Mas não tem coragem de fazer um bolo de fubá no aniversário de alguém. Nem de cenoura, que eu gosto. Para mim fizeram. Porque, não. Mas para um cachorro é capaz de gastar 15 mil reais. Nossos valores vão sendo invertidos, irmãos. Nossos objetivos vão sendo trocados. E aí, ao invés de nós usarmos parte da nossa finança para abençoar vidas, não, eu vou cuidar de mim. Eu vou para as Europas. Eu vou para as melhores praias do mundo. Mas e o outro que está passando necessidade? Ele que procura emprego e se vire. O problema é dele. Não mandei ter fé? Sou homem de fé. E aí eu não sei onde a fé fede, porque não é isso que a fé promove. Porque o dinheiro inverte nossos valores, muda nossos hábitos, faz com que a gente tenha outras prioridades.
e que muitas vezes é distante daquilo que Deus quer. Você pode fechar seus olhos? Eu queria que você pensasse sobre tudo isso. Essas leis, irmãos, embora, e ao contrário do que muitos digam, as regras que estão aqui não têm a intenção de subjugar, de domesticar ou de privar o povo da sua liberdade. Pelo contrário, são leis para mostrar um caminho daquilo que Deus queria que o povo vivesse. E que Deus quer que a gente viva também. É uma linda experiência concedida por Deus. Deus quer que a gente viva, irmãos, em paz uns com os outros, em fraternidade. Deus quer que a gente viva em amor, cuidando uns dos outros. Isso que Deus quer. Que a gente se atenta à necessidade do nosso próximo, que a gente respeite a sua liberdade. Por isso que tem algumas coisas que quando eu digo, não é porque eu aceito pecado, as pessoas têm às vezes a ideia de dizer isso, né? Pelo amor de Deus, eu sou a pessoa que mais ora para que as pessoas não vivam em pecado, inclusive eu mesmo. Mas tem pessoas que querem escolher isso para as suas vidas, e não tem o que a gente fazer a não ser orar por elas. São escolhas. Algumas escolhas são erradas mesmo, são mesmos. Mas vamos orar para que ela tenha consciência de escolher a partir da perspectiva de Deus, a partir do projeto de Deus. Então que a gente reflita sobre isso, irmãos, porque essa linda experiência concedida por Deus ao seu povo era a esperança de um outro mundo possível. Deus gostaria que Israel mostrasse um outro mundo possível. Olha, gente, eu quero que vocês vivam a maneira como eu gostaria que o mundo fosse, quando eu criei, mas a gente sabe que ao longo da história isso não é possível. Por isso que Jesus vem. E aí quando Jesus vem, a gente continua essa nossa busca, essa nossa caminhada a partir da perspectiva do Cristo. Porque Jesus disse que a tua vontade seja feita aqui na terra, Senhor, como é feito aí no céu. Então nós estamos aqui para viver a vontade de Deus aqui. Nós vamos desfrutar aqui agora, mas Deus tem algo muito melhor e pleno ali além, que é o nosso céu, aleluia. Nós não vamos ficar aqui para sempre, mas enquanto nós estamos aqui, aqui é o lugar de nós vivermos o reino de Deus. Falar, Senhor, que a tua vontade aconteça aqui. E que nós como igreja sejamos a representatividade dessa comunidade que o Senhor sonha. E que o Senhor já preparou em plenitude para nós lá no céu. Mas que o povo possa desfrutar. E aí, irmãos, a gente olha um para os outros com outro olhar. A gente passa a olhar por uma nova perspectiva. A gente olha para o bolso através de outros valores. Não mais do consumismo, do acumulativo, mas da partilha, do bem, do amor, da graça. Porque isso é os princípios de Deus. Você pode não concordar comigo, mas vai ler a sua Bíblia e vai ver se não é isso que eu estou dizendo. Que a gente olhe com mais humanidade o ser humano, com mais amor, com mais carinho. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que nós temos aprendido, obrigado pelo amor, pela bondade, obrigado pelos valores e os princípios que aprendemos com ela. Que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática, Pai, em nome de Jesus. Muda nossos conceitos, muda nossos valores, muda nossa maneira de ver a vida, Deus. Às vezes nós somos muito mesquinhos,
somos muito avarentos. Então muda, Senhor, muda nosso orgulho, tira isso de nós, soberba, vaidade. Tua palavra fala que tudo isso não procede daqueles que são teus. Então, Pai, transforma nosso caráter em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Muda as nossas vidas para que nós possamos, Pai, glorificar o Senhor através delas. Que o Senhor possa tocar a nossa alma, tocar nosso coração, para que nós possamos ser mais sensíveis ao poder do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão com a gente aqui, neste lugar, e aqueles que estão também nos assistindo. Abençoa-nos de modo integral, Pai, cuida de nós, sustenta-nos, nos dê força, nos dê a cada dia, Pai, ousadia e autoridade do Senhor. Como o Senhor dizia aos seus, nos dê força e coragem, para que nós possamos viver teus princípios e valores, Deus. Por favor, Pai, nos ajuda em nome de Jesus e cuida de nós. É o que nós te pedimos, e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, bom domingo, que Deus abençoe sua vida. Desculpe pelo tempo, mas eu precisava encerrar hoje essa parte. E que você possa desfrutar de um domingo